Então, como eu estava falando, é, a- até semana passada nós vimos fenômenos que estavam ligados ao campo elétrico, né? E semana passada a gente já começou a ver coisas que vão estar ligadas com a parte de força magnética e campo magnético, né? Que é corrente. Mas só a partir de agora que a gente vai ver esses efeitos, tá? Então, é, vamos pensar primeiro a ideia, né? Talvez a gente dos campos que a gente escuta no nosso dia a dia, né? Assim, a gente pensando, a gente deve escutar campo gravitacional da Terra, alguma coisa assim, né? Quando a gente fala de gravidade e campo magnético. Talvez o campo elétrico seja o que menos a gente fala. A gente geralmente usa no nosso dia a dia, né, o campo elétrico até que não é muito falado, é mais potencial elétrico, né, que a gente usa nas tomadas, a gente fala 110 volts, a gente não, tem tantos metros por Newton, Coulomb e tal, não é algo comum, né, a gente falar. Então, mas veja que todos esses campos, né, têm uma força associada, né, e uma propriedade da matéria associada. Então, se a gente pensar na força gravitacional, a gente tem que a força é mg, g é o campo gravitacional, né, a gravidade, por exemplo, da Terra, né, a gente considera constante, então o campo gravitacional, pelo menos na superfície da Terra, a gente considera constante. E m, aqui está com o errinho de type, o m é a propriedade da matéria vinculada, que no caso aí é a massa. Né? Na força elétrica, nós temos também a propriedade da matéria carga e o campo elétrico, né, relativo a, esse, a esse processo, né, ao campo vinculado a essa força. Então, a força magnética, nada mais esperado que ela tenha alguma coisa semelhante a essas outras equações, né? Que a força seja algo, né, a força seja algo proporcional ao campo magnético e de alguma forma a direção da força depende da direção do campo magnético, né? É, talvez é importante a gente ressaltar, né, que o, a Terra, ela tem um campo gravitacional e um campo magnético, né, também tem um campo gravitacional, mas aqui a gente está interessado no campo magnético, né? E um dos principais medidas, né, que a gente tem desse campo é a direção dele, né, que é dado por uma bússola, né? Aqui, né? Então a bússola ela aponta na direção do campo magnético, tá? Então a gente vai ver isso com mais calma depois. É, então, a primeira coisa que nós podemos pensar, então, né, se a gente está pensando no nosso dia a dia, a gente tem a força proporcional ao campo magnético, né? O primeiro objeto que nós pensamos no nosso dia a dia que é atraído por uma força magnética é um ímã, né? Esse ímã geralmente ele pode ser natural, a gente pode também fazer, né? O nome magneto, né, de magnetismo, vem da pedra magnetita, é, que ela é naturalmente imantada, ela tem, ela já é um ímã, né, natural, né, foi até encontrada, a gente estuda magnetismo depois de ter estudado eletricidade, né, a parte do campo elétrico, mas a gente conhece pelo menos descrições, né,
de magnetos, ímãs, essas coisas anteriores, né, à descrição, por exemplo, de correntes, essas coisas. Né? É importante a gente saber algumas propriedades desses ímãs, né, que a gente pode ter forças atrativas ou repulsivas desses ímãs. A gente geralmente define, então, polos do ímã, né, polo norte e sul, seguindo a nomenclatura da Terra, né? E aí a gente segue algo semelhante ao que a gente lidou com força elétrica, né? Os opostos se atraem, então norte e sul se atraem, sul e norte se atraem, mas norte, norte e sul, sul se repelem. Então polos iguais se repelem. É importante também a gente mencionar que do mesmo jeito que na presença do campo elétrico, alguns materiais vão ter alguma resposta, né? Eles vão, igual a gente estudou, tem os condutores que eles vão redistribuir a carga, tem os dielétricos que eles vão gerar dipolos dielétricos, então vão ficar levemente carregados nas bordas, né? Então vai ter alguma resposta aí do material, e as coisas também acontecem com alguns materiais, em especiais materiais que, se a gente for no nosso dia a dia, né, se a gente for pensar, são os materiais de ferro, né, que levam na sua composição o ferro. Até esses materiais, né, que têm essa mesma propriedade são chamados de materiais ferromagnéticos, né? A gente vai ver eles depois também. E é importante que, independente se eu estou com norte ou sul apontado para esses materiais, eles vão ser atraídos, né? A outra coisa também importante do ímã, tá? Que é que se a gente quebrar o ímã, a gente não vai ter só o norte de um lado ou só o sul do outro, né? A gente vai ter algo que é dois ímãs menores, com menor intensidade. Isso também é algo que é diferente do caso do por exemplo, do dipolo elétrico, né? O dipolo elétrico é formado por uma carga positiva e negativa. Se eu quebro esse dipolo no meio, eu vou ter um pedaço que é só positivo, vou ter um pedaço que é só negativo, né? Então, nos ímãs também tem isso. Por que eu estou mencionando os ímãs? Porque lembre-se que todo mundo que sofre a ação de um campo, ele também gera esse campo. Aqui nós vamos nessa aula a gente não vai ver como gerar o campo. Nós vamos ver só como quem responde ao campo, tá bom? Então, por exemplo, ímãs geram campo magnético, então eles respondem ao campo magnético de alguma maneira, tá?